eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite e estou aqui para apresentar o professor Manuel Jorge, meu querido amigo e confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O professor Manuel Jorge é também subprocurador-geral do Trabalho, ingressou na carreira por concurso público, e ele também é professor de Direito Constitucional, é um doutor em Direito Constitucional, um amante do Direito Constitucional, das terras baianas, e é conhecido no Brasil inteiro, tem várias obras publicadas. Eu sou admirador do professor Manuel Jorge e, além de tudo, ele sempre teve uma atividade, vamos dizer assim, jurídica, profissional, política também na academia, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, tem uma atuação intensa atualmente na Procuradoria-Geral do Trabalho e tem atuado muito, e parabenizando como professor visitante em países estrangeiros, na França. É uma honra muito grande ter o professor Manuel Jorge, principalmente para falar de um tema tão relevante e tão palpitante, notadamente para a atuação dos legitimados para as ações civis públicas, especialmente o Ministério Público do Trabalho, porque nós vamos conversar hoje sobre o tema 1075, que está no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, no qual, nesse tema, é discutido a questão da constitucionalidade ou não do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, especificamente no que diz respeito aos limites territoriais dos efeitos da sentença proferida nas ações civis públicas. Então, o efeito erga omnes, mas limitado à base territorial do órgão prolator. Essa modificação foi imposta pelo legislador, pela Lei 9494, não é isso, professor Manuel Jorge? E tem trazido uma série de preocupações para os juslaboralistas em geral, mas, na verdade, é todo o sistema jurídico brasileiro das ações coletivas, do microsistema de acesso coletivo ao Poder Judiciário brasileiro. E temos ainda que lembrar que o CNJ apresentou, né, recentemente um projeto de lei para revogar a Lei da Ação Civil Pública como um todo e a parte processual do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, quando a gente pensava que a coisa estava ruim, nada impede que piore mais ainda, né? Eu tenho uma crítica muito grande a esse projeto de lei. Talvez a gente poderia até marcar uma outra live, professor Manuel Jorge, para a gente conversar a respeito desse projeto. Mas aqui nós vamos focar no tema 1075, que eu acho que o projeto ainda vai demorar um tempo no Congresso Nacional, e talvez esse tema já até ajude a criar uma visão crítica, né, desse projeto que está apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas vamos voltando aqui ao nosso tema. Eu gostaria de deixar o professor Manuel Jorge à vontade para ele fazer suas considerações. Nós estamos em casa, nossa academia é um espaço muito bacana. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, ministro Alexandre de Agra, que tem dado toda a força para essas lives, para essas videoconferências e esses bate-papos que a gente tem tido aqui, muito bons, muito importantes, com visão transdisciplinar. A professora Tereza, a professora Ione, enfim, toda a diretoria, né, engajada nisso aí, de modo que a academia assumiu, por incrível que pareça, nessa pandemia, uma visibilidade muito maior, né, uma capilaridade bem interessante, no plano internacional também. Então, acho que nós todos estamos de parabéns, né? A academia tem se desincumbido do seu papel de fomentar o estudo do direito do trabalho, do processo de trabalho e de outras áreas também, que fazem interface com esses dois segmentos do direito, né, professor Manuel Jorge? Então, fique à vontade, meu querido, uma alegria muito grande recebê-lo aqui, de ter tido a fortuna de ser seu entrevistador. Muito obrigado. Olá, uma grande alegria estar contigo, meu querido amigo e confrade Bezerra Leite, que integrou os quadros do Ministério Público do Trabalho e que nos emprestou a sua inteligência durante tanto tempo
e nos emprestou também a sua lhaneza de trato, a sua cordialidade, e isso me faz lembrar as palavras de Antoine Saint-Exupéry no famoso Pequeno Príncipe. As pessoas vêm e passam por nossa vida, mas nunca vão sós. Sempre deixam um pouco de si, sempre levam um pouco de nós. O Ministério Público do Trabalho perdeu muito com a sua saída, mas ficamos com os seus ensinamentos, as suas lições, os seus princípios, a sua coerência, a sua ética, a sua cordialidade e a sua humildade. Um grande abraço, uma alegria muito grande estar aqui, meu querido confrade Bezerra Leite, e aproveito esse momento inicial igualmente para cumprimentar o presidente da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Alexandre Agra Belmonte, cumprimentar também aqueles ou aquelas que estão sendo responsáveis por esse maravilhoso projeto das entrevistas virtuais da Academia, a confreira Ione Frediani, a confreira Tereza Narras, cumprimentar também o apoio técnico do nosso estimado Bernard e dizer que esse tema, o tema 1075, que versa a respeito da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que trata da limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva no âmbito do território do órgão que prolatou a decisão, é, na minha forma de entender, o tema mais importante do processo brasileiro na atualidade. Não há, para mim, nenhum outro tema que possa ultrapassar em importância e relevância esse tema que está em vias de ser decidido no âmbito do recurso extraordinário 1.101.937, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, leading case do tema 1075, que nós iremos discutir nesse momento. E digo que esse é um tema extremamente relevante, porque, caso sufragada a tese da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, o processo brasileiro, seja ele qual for, o processo civil, o processo do trabalho, e todo o microsistema de tutela coletiva no Brasil deixará o momento e o estágio atual de modernização para voltar à idade da pedra lascada em tema de disciplina processual das questões coletivas. Então, é necessário se cercar de muito cuidado no que se refere ao tema 1075, em vias de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, professor Manuel Jorge. Você deu logo uma visão panorâmica dos problemas que advirão de acordo com a resposta que o Supremo Tribunal Federal der a esse tema 1075. Né? Então, aproveitando, fazendo logo uma pergunta, qual o efeito da consolidação desse tema 1075 relativamente ao direito de concorrência? Já que você também gosta de estudar o direito constitucional, o direito econômico constitucional, não é isso? Muito importante essa sua abordagem. Muito obrigado pelo questionamento, querido confrade Bezerra Leite. Eu já li, e quem foi o autor dessas palavras foi o grande estudioso e o precursor do direito econômico francês Gerard Farjat. Gerard Farjat disse que o direito econômico surgiu para proteger o capitalismo dos capitalistas. Veja que coisa interessante. O direito econômico surgiu para proteger o capitalismo dos capitalistas. E o direito da concorrência é um domínio que integra o grande conjunto de regras que disciplinam a atividade econômica dos agentes econômicos, que é o direito da concorrência integra o direito econômico. E, no particular, relativamente ao direito da concorrência, nós vamos observar um efeito extremamente deletério no que se refere à aplicação absoluta do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, se nós atinarmos para o fato de que agente econômico que desempenhar
a sua atividade econômica nacionalmente, ele terá uma vantagem competitiva em face daquele agente econômico que vier a desempenhar sua atividade localmente. E isso por quê? Porque aquele que desempenhar a atividade localmente sofrerá de modo radical os efeitos da decisão na sentença coletiva prolatada, ao passo que aquele que realiza sua atividade em dimensão nacional poderá buscar a realização de sua atividade em determinadas comarcas e contar com eventual omissão dos legitimados coletivos para a propositura da ação coletiva, e isso vai resultar numa vantagem competitiva, na medida em que não será toda a comarca que haverá uma ação coletiva proposta contra a transgressão a direitos transindividuais praticada por esse agente econômico que atua em dimensão nacional. Então, a primeira consequência extremamente nociva da aplicação absoluta do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública é a desvantagem competitiva de quem atua exclusivamente no âmbito local em face daquele que atua em nível ou em dimensão nacional, pela razão que eu acabei de expor. Muito bem, professor Manuel. Essa sua reflexão ela é muito importante, porque, na verdade, a vingar a literalidade do preceito, nós colocaremos em xeque um dos princípios do próprio capitalismo, que é a livre concorrência, né? Não vai haver a livre concorrência, né? Porque alguns vão levar vantagem em cima de uma pseudo-decisão que, em si, estaria prestigiando regras de processo com relação de competência territorial, né? Só que, na verdade, é um blefe isso aí, né? É uma pseudo-valorização do processo, na sua concepção mais tradicional de rigidez de fixação de competência territorial, não é isso? Muito bem, eu acho que a sua resposta foi bem, vamos dizer, elaborada, porque você parte de uma visão macroscópica do sistema, que é tipo do microsistema do processo coletivo, e não pode ser uma loteria esportiva se em cada comarca o Ministério Público vai ajuizar uma ação civil pública ou os demais legitimados, enfim, a gente não sabe como é que vai acontecer isso aí, né? Então é um duro golpe na ação civil pública, principalmente na coisa julgada com efeitos erga-omnes, né? Além disso, né, professor, o que pode resultar da aplicação desse tema 1075 na questão do processo coletivo estrutural, que é uma pergunta também que tem pertinência, o processo coletivo estrutural. O que o meu querido amigo entende a respeito disso e qual é a sua consideração? Muito obrigado, querido amigo. Em primeiro lugar, nós devemos ressaltar que o processo coletivo estrutural ele tem por objeto a adoção de políticas públicas. E aqui nós não estamos em linha de afirmação de qualquer modalidade de ativismo judicial. A ação civil pública que versa e que tem por objeto políticas públicas não desencobre qualquer tipo de ativismo judicial, na medida em que, se há uma política pública com sinal contrário à Constituição, é evidente que nós devemos atuar com o propósito de redirecionar essa política pública, porque, de mais a mais, são governos que se submetem à Constituição e não caminho contrário, constituições que se submetem a governos. Então, o processo coletivo estrutural ele é de uma relevância absurda, porque é através dele que se redimensiona, que se redireciona a política pública implementada por meio do poder público. Agora, imaginem, se o artigo 16 estabelece essa limitação territorial aos limites da comarca do órgão que prolatou a sentença coletiva, vejam se há possibilidade de sufragar esse entendimento em tema de política pública. Ora, política pública não conhece fronteiras. Política pública não pode conhecer fronteiras. E, não obstante, nós estejamos diante de um determinado réu na ação coletiva, o que nós precisamos levar em conta é que a política pública
pode e invariavelmente transcende os limites territoriais do órgão prolator da decisão, e essa é a razão pela qual resta completamente inapta a determinação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública em tema de processo coletivo estrutural, em tema de controle de atos de governo através da ação civil pública, ou que chamam também de sindicabilidade dos atos de governo, meu amigo. Rapaz, o problema é mais sério do que a gente possa imaginar, né? Porque isso vai reduzir bastante, né, o papel da ação civil pública como instrumento da cidadania, né? Porque, na verdade, nós vamos ter diversas cidadanias, elas totalmente, vamos dizer assim, pulverizadas em cada comarca, em cada região geopolítica do Brasil, de acordo com a competência territorial do órgão prolator, né? Você imagina que situação, ainda mais quando se trata de tutela de interesses difusos, né? É algo meio assustador, né, professor Manuel Jorge? E realmente é um detalhezinho na lei que pode modificar tudo. Porque, na verdade, essa lei surgiu alterando o artigo 16, acrescentando os limites territoriais do órgão prolator, em razão das privatizações que ocorriam naquela época na Vale do Rio Doce, lembra? Que cada juiz tinha um entendimento, aí tinha uma liminar lá, né, lá no Maranhão, outra liminar no Rio de Janeiro, outra liminar... Enfim, aí o governo, na época, o Fernando Henrique Cardoso, não é isso? O ministro Gilmar Mendes, que era assessor legislativo da Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, né? E foi editada a medida provisória e depois se convolou nessa lei. E aí a ideia era exatamente acabar com a atuação dos juízes de primeiro grau que estavam dando as liminares para privatizar. Então, eles quiseram limitar a base territorial só ali. Quer dizer, foi algo meio complicado, porque a questão da privatização, os fundamentos eram de natureza difusa, né? Então, realmente, não era nem interesse individual homogêneo, era natureza difusa. Porque a lei da ação civil pública só prevê uma coisa julgada com efeitos erga omnes. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103, sistematizou a coisa julgada no processo coletivo e, a meu ver, já havia revogado. Revogou porque tratou matéria nova de maneira mais específica em razão da integração desse microsistema. O legislador quis revogar, criar alteração no modelo da coisa julgada da ação civil pública, mas ele tinha que ter alterado o artigo 103 também do Código de Defesa do Consumidor, mas não fez. E lei nova, né, que trata de matéria idêntica da lei anterior, ela revoga por revogação tácita, né? Isso é basicamente matéria de teoria geral do direito, né? De lei de introdução ao estudo do direito. Mas uma outra pergunta que não quer calar é com relação aos efeitos, né? Quais são os efeitos da aplicação desse tema 1075 relativamente ao mundo do trabalho, que é o que nos interessa, e a nossa academia tem grande interesse, todos nós, para saber a sua posição a esse respeito, meu amigo. Meu caro amigo, antes de trazer essa resposta, houve uma referência de sua parte extremamente feliz a respeito da cidadania, do cidadão, de uma forma geral, que é grandemente afetado por essa redação deletéria, absurda, teratológica do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. E aqui eu me refiro ao cidadão contribuinte. O contribuinte é aquele que arca com as despesas ordinárias do Estado. E o contribuinte arca com as despesas ordinárias do sistema de justiça. Esse sistema de justiça, por sua vez, virá a ser grandemente burocratizado por meio das inúmeras ações civis públicas ou qualquer ação coletiva que venham a ser propostas em diversas comarcas para atender à literalidade teratológica do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Com isso, aumentando os custos relativos à administração da justiça e aumentando, assim, os encargos desse contribuinte que já está tão sofrido com tão pesarosa carga tributária. Além disso, antes de falar sobre a questão trabalhista, há também um grande ônus e um grande malefício à administração pública. Basta que nós observemos, por exemplo, que hoje nós temos no Brasil
cerca, se é que já não foram propostas mais da semana passada para cá, cerca de 54 ações civis públicas que versam a respeito do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Ora, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele tem a competência para deferir ou indeferir esse benefício de prestação continuada e, diante da determinação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, alguns recebem e outros não recebem o benefício de prestação continuada, tão só em virtude da determinação de que essas ações somente podem ter efeitos limitados aos limites territoriais do órgão que prolatou, com grave ofensa, inclusive, ao princípio da isonomia e também à insegurança jurídica. Então, antes de mencionar a questão trabalhista, eu gostaria de destacar esses dois planos, o plano do contribuinte e o plano da administração pública. Quanto à questão trabalhista, de modo idêntico, é tão nocivo quanto esse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Ele é um fator de desequilíbrio, ele é um fator de insegurança e ele é um fator de inefetividade dos direitos humanos afetos ao mundo do trabalho. Basta examinar, por exemplo, uma hipótese de ação civil pública que venha a ser proposta em face de uma empresa que se utilize de trabalho escravo em todo o território nacional. De acordo com o artigo 16, essa decisão só vai valer para a vara do trabalho que tenha prolatado os limites jurisdicionais territoriais da vara do trabalho que tenha prolatado a decisão. Isso é um absurdo sem tamanho e não vai ao encontro da proteção aos direitos humanos, que Bobbio já disse que o grande problema dos direitos humanos hoje não é tanto de justificá-los, mas sim o de empreendê-los. Trata-se de um problema político e não filosófico. Então, vamos começar a efetivar direitos humanos, não através de proposições legislativas absurdas, como a que está em curso hoje no Congresso Nacional e que tenciona modificar a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que, na minha visão, não é modificação, é verdadeira extinção do microsistema de tutela coletiva que subsiste no Brasil na atualidade. Então, nós temos a questão do trabalho escravo, as questões relacionadas à discriminação, as questões relacionadas à liberdade sindical. Recentemente, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho julgou uma ação civil pública na qual uma empresa houvera concedido um bônus para os trabalhadores que não tinham participado do movimento paredista. Isso é uma sofisticada forma de realização de ato antissindical. Agora, a pergunta, essa determinação a fim de que a empresa não realize mais isso ou que pague também a todos os outros que realizaram o movimento paredista, vai ter de se circunscrever aos limites territoriais da vara do trabalho que prolatou a decisão? E isso é ofensivo à efetividade dos direitos humanos e não deve ser em absoluto aceito. Os direitos humanos trabalhistas igualmente sofrem de modo intenso com a aplicação absoluta do artigo 16 da Lei 7347 de 85. Muito bem, professor Manuel Jorge, a sua veemência e clareza de raciocínio deixa bem claro, né, os problemas que poderão advir com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, daí, na sua visão, ser o tema processual mais importante que está em tramitação no Supremo na atualidade. Eu concordo plenamente, professor Manuel Jorge, pelo estrago que pode ocorrer para os direitos humanos de terceira dimensão, vale dizer, os direitos meta-individuais, difusos, coletivos, individuais homogêneos. Lembrando que esse tema chegou ao Supremo, né, e a repercussão regional foi reconhecida, mas especificamente no caso analisado no recurso extraordinário, discutia-se aí, era um recurso das instituições financeiras que pretendiam afastar o Código de Defesa do Consumidor, no caso, sob a alegação de que ficaria vinculada a decisão, abrangia apenas a decisão, a base territorial do órgão prolator. Mas o TRF3
mudou essa questão, deu provimento ao recurso, afastou a ideia de constitucionalidade desse artigo 16, o STJ também foi no mesmo sentido, aí houve um recurso extraordinário, aviado por essas instituições financeiras, e eles queriam afastar a incidência dessa norma, sob o fundamento de que tanto o TF3 quanto o STJ teriam violado a cláusula de reserva de plenário, porque não observaram o iter, né, procedimentares de declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. Essa que foi a discussão. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a questão ganharia um contorno muito mais amplo, né? Não seria apenas a questão da relação de consumo, teria uma repercussão geral, amplíssima, e ele entendeu que o Supremo teria que examinar se esse artigo 16 está compatível ou não com a Constituição Federal. E daí a minha pergunta a você, como um grande professor de direito constitucional, na sua visão, é constitucional o artigo 16, na redação dada pela Lei 9494 de 97? Agradeço mais uma vez, meu querido amigo Bezerrinha, me permita chamar assim carinhosamente, meu querido amigo Bezerrinha. Essa questão é uma questão muito interessante. Por quê? Porque, de acordo com a jurisprudência remansosa, que predominou até meados desse ano de 2020 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a discussão em torno do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública não portava índole constitucional. Era uma discussão que versava a respeito de normas infraconstitucionais. Então, não poderia haver admissibilidade de recurso extraordinário a respeito da matéria e, pior ainda, a consolidação de tese de repercussão geral. É necessário compreender que, no âmbito da teoria dos precedentes, o que decide um tribunal vincula o tribunal e que somente circunstâncias de natureza política, econômica, social e, claro, jurídica fortíssimas é que devem impor o denominado overruling, que é a modificação do precedente. Eu me recordo aqui, amigo, de decisões da Suprema Corte norte-americana, que são, para mim, um tribunal representativo e emblemático da correta aplicação de precedentes, tanto que o sistema brasileiro muito vai buscar na fonte norte-americana essa ideia dos precedentes. Ali, por exemplo, nós temos um caso extremamente relevante, que é o caso da segregação racial. Em 1896, a Suprema Corte norte-americana decidiu no caso Plessy versus Ferguson e consubstanciou, através de sua decisão, a tese dos separados mais iguais, separate but equal, onde negros e brancos poderiam ser segregados, poderiam viver apartados, desde que os meios proporcionados a cada um fossem idênticos, escolas iguais para negros e brancos. Então, não haveria qualquer ofensa à isonomia nesse caso. Em 1957, ao julgar o caso Brown versus Board of Education, a Suprema Corte norte-americana, à luz de imperativos sociais, em virtude da candente, da fortíssima questão social iniciada a partir dos movimentos negros na década de 50, no início da década de 50 dos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana promoveu o overruling do caso Plessy versus Ferguson, reconhecendo já, no caso Brown, que separados mais iguais não poderia mais ser admitido no momento em que juristas comprometidos com a história do seu tempo, como era o caso dos juízes da Suprema Corte norte-americana, não poderiam conceber a ideia de separados mais iguais numa situação e numa sociedade tão conflituosa como era a norte-americana na década de 50, e vamos combinar, ainda presenciamos isso lá no Brasil e em muitos lugares. Então, em primeiro lugar, o que devemos registrar é que o Supremo Tribunal Federal sempre reconheceu que esse tema não portava índole constitucional. E tanto foi assim
que o Supremo Tribunal Federal acatava, não diria acatava, mas reconhecia a legitimidade das decisões do STJ, que, não sendo de índole constitucional a matéria, é o tribunal competente para tratar do tema relativo ao artigo 16. De uma hora para outra, não justificada a razão ou as razões, o Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública no que se refere à sua constitucionalidade. Ultrapassada essa questão, ultrapassada a questão de que o Supremo já reconhecera no passado que esse tema não produzia matéria, não portava índole constitucional, admitindo a hipótese de ser matéria constitucional, nós precisamos examinar essa questão à luz, por exemplo, do princípio do juiz natural. Porque, veja, se o artigo 16 for aplicado absolutamente, nós sabemos que no âmbito dos estados, a delimitação da jurisdição de cada comarca sobre o território é feita por ato infralegal dos respectivos tribunais estaduais. Ora, se é assim, se é um ato infralegal realizado pelos tribunais estaduais, nós vamos observar que essas regras de competência territorial determinadas pelos tribunais estaduais vão ofender o princípio do juiz natural, porque vão atingir o alcance das decisões dos magistrados que estão sob a jurisdição daquele tribunal estadual. Então, nada tem a ver a delimitação da competência territorial com a matéria inerente ao microsistema da tutela coletiva. É necessário reconhecer que nada tem a ver o pedido com o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Como bem concluiu a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, se o pedido é realizado para o propósito de transcender, transcenderá. É uma realidade, agora digo eu, é uma realidade mais fática do que jurídica. E sendo uma realidade mais fática do que jurídica, agora lembro outro processualista que foi meu professor da Universidade Federal da Bahia, o grande e saudoso mestre José Joaquim Calmon de Passos, que dizia que esse artigo é papel sujo. Esse artigo é papel sujo. Por quê? Porque disciplina a respeito de uma realidade que é comandada pelos fatos e que o direito não tem aptidão para conformar as suas consequências. É verdade, professor Manuel Júnior. Então, você defende que esse dispositivo ele é inconstitucional, porque ele viola, dentre outros, né, postulados, a garantia do juiz natural, né, porque o juiz que conhece, em primeiro lugar, a ação e profere a decisão, julga procedente o pedido para tutela de interesses difusos ou individuais homogêneos, a decisão vai produzir coisa julgada erga omnes. Se for interesses coletivos, a decisão vai produzir coisa julgada ultra partes. O artigo 16 não sistematizou a coisa julgada, né, no processo coletivo. Né? Então, aí já é um problema sério, como eu falei, questão até dogmática. Essa alteração foi absolutamente inócua, porque esse artigo já nasceu revogado pelo Código de Defesa do Consumidor, com a redação. A alteração já tinha sido, né, porque o microsistema do Código de Defesa do Consumidor é muito mais avançado e tratou da mesma matéria com mais complexidade e de maneira nova. Né? Mas também me parece que a Constituição Federal, no título 2º, capítulo 1º, reconhece os direitos e deveres individuais e coletivos. Né? A Constituição de 67, com a emenda de 69, permitiu o acesso apenas no caso de lesão a direitos individuais.
A atual Constituição consagra o direito fundamental de acesso nos casos de lesão ou ameaça de lesão a quaisquer direitos, sejam individuais ou meta-individuais, em todas as suas espécies. Então, seria também, me parece que violaria o acesso à justiça desses titulares dos direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos, porque é o próprio acesso coletivo que é reconhecido pelo texto constitucional. Ao consagrar os remédios constitucionais, mandado de segurança coletiva, agora até o HC coletivo, que o Supremo reconheceu, né? Ação popular, ação civil pública, que está lá no artigo 129, mas deveria estar no artigo 5º, né? Porque é um remédio constitucional, garantia fundamental, né? Vamos dizer assim, ontologicamente, eu leio ali no artigo 5º, no rol dos direitos e garantias fundamentais. E a mandado de injunção coletiva, enfim. Me parece que essa limitação da coisa julgada, a base territorial, coloca em xeque todos esses remédios constitucionais que têm aptidão, não é só para a ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletivo, habeas data coletivo, HC coletivo, todos ficariam em xeque. Você imagina que essa alteração, a decisão do Supremo na ação de controle direto, de controle concentrado, produz efeitos erga omnes, né? Imagina que tem um legislador, se essa moda pega, dependendo do interesse do Congresso, pode aprovar uma lei que limite a adesão do Supremo a determinados estados, ou fica só em Brasília, e vai retirar o efeito erga omnes daquela decisão. É mais ou menos algo assim, teratológico mesmo, como você falou. A inconstitucionalidade é tão óbvia, ululante, que é até difícil de explicar. Porque ela destrói um sistema jurídico novo de acesso coletivo ao judiciário. Ela destrói, simplesmente destrói. Viola o princípio da igualdade de todos, né, os titulares dos direitos meta-individuais. Viola o princípio da democratização do acesso. Viola o direito de participação do cidadão no espaço público, que qualquer pessoa pode noticiar o fato ao Ministério Público quando houver caso de ajuizamento de ação civil pública. Viola a separação dos poderes, a meu ver, também. Porque o início dessa lei foi uma medida provisória convolada em lei. O Congresso convolou, foi o presidente do Congresso Nacional que sancionou a lei, inclusive. Né? Seria uma intromissão, porque limitar uma função do Ministério Público, para mim, caracteriza até crime de responsabilidade do presidente da República. Ele limitou uma função, você limitar o alcance da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, você limita a função institucional do Ministério Público. Então, a meu ver, eu acho que, não sei qual é a pretensão do ministro Alexandre de Moraes, se ele já tem uma pré-compreensão de que se trata de norma constitucional, se o Supremo declarar que é constitucional, realmente vai favorecer realmente os macro-lesadores dos direitos meta-individuais. A sociedade vai sair mais enfraquecida. O Brasil foi muito elogiado por esse microsistema do processo coletivo. A coisa julgada do processo coletivo é uma coisa tão importante que o professor Antônio Didio, né, que é especialista nesse tema de coisa julgada nas ações coletivas, ele diz o seguinte, olha, realmente, se você mexer na coisa julgada, você destrói todo o sistema jurídico de proteção aos direitos meta-individuais. Porque não vai perder o sentido. E nós corremos o risco de termos, inclusive, decisões conflitantes com efeitos erga omnes. Você imagine, um juiz diz, não, duas comarcas que estão separadas por um rio. O Ministério Público ajuiza a ação dizendo, esse rio está poluindo a água da população aqui do município X. A ajuização, o juiz julga procedente, manda a empresa adotar as medidas lá para tirar os dejetos lá do rio. No outro município do lado, no mesmo rio. Não, está tudo em dia, não polui não. Quer dizer, então, os moradores da comarca B podem morrer à vontade, tomando água poluída, e os moradores da comarca A vão viver, sendo que o bem da vida é indivisível por natureza. Isso mesmo. Realmente, é isso que vai acontecer. Então, se tiver um juiz mais proativo, o Ministério Público mais engajado, a população vai poder se beneficiar melhor. É questão da cidadania mesmo, né?
vai Isso. melhorar. Agora, se o Ministério for mais devagar, gostar mais da atuação na área criminal, não gostar muito das ações civis, então aquela população vai ficar totalmente desprestigiada e com risco da sua vida, da sua segurança, enfim, a qualidade de vida e tudo mais. É algo assustador. Você imaginar Me isso. permita, me permita, amigo, diante da oportuníssima observação feita por você no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, eu devo dizer o seguinte: uma sociedade massa produz conflitos massivos. Uma sociedade massa produz conflitos de massa. Então, não adianta tentar compreender o sistema constitucional a partir com fundamento dos conflitos individuais entre João e José, porque não vai entender a complexidade do sistema de justiça no momento atual e o seu papel cometido de promover a efetividade de direitos fundamentais que não estão mais atrelados à órbita individual de um sujeito de direito. Então, hoje, falar de efetividade de direitos fundamentais, que são os direitos humanos incorporados em um dado sistema constitucional em particular, é falar também, sobretudo, da efetividade dos direitos fundamentais de terceira dimensão ou terceira geração, que são os interesses transindividuais, direitos fundamentais exclusivamente arraigados à órbita de um sujeito de direito é algo hoje absolutamente impensável. Porque, por exemplo, direitos individuais clássicos, como o direito à intimidade, direito à liberdade religiosa, no campo trabalhista, atos empresariais podem, de modo coletivo, podem ofender esses direitos, que, malgrado sejam individuais, eles estão aqui marcados pelo signo da transindividualidade e merecem um tratamento oferecido pelo microsistema de tutela coletiva no Brasil. Então, esse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, como bem lembrado por você, com a questão do rio, o rio tem que ser despoluído para todos. Porque senão, meu amigo, eu terei de concluir, como concluiu um amigo meu do Ministério Público, que o casamento só vale na comarca onde foi celebrado. Agora imagine, o casamento só vale na comarca onde foi celebrado. Para a felicidade de muitos e infelicidade de tantos outros, o casamento vale na comarca e vale fora da comarca também. Então, é necessário tomar muito cuidado com o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, porque a consolidação da tese de repercussão geral 1075 é o caminho mais efetivo para a inefetividade dos direitos fundamentais de terceira dimensão no Brasil. Muito bem, professor Manuel Jorge. Deu uma visão panorâmica, efetiva, do que está por vir aí e a responsabilidade que o Supremo Tribunal Federal vai ter de julgar esse processo, e julgar essa repercussão geral e fixar a tese a esse respeito. Seria possível uma interpretação conforme a Constituição desse dispositivo? Meu querido amigo, eu não vejo possibilidade de interpretação conforme tal a dissonância da tese de repercussão geral 1075 com o sistema de tutela coletiva no Brasil. Se for ultrapassada a questão da inexistência de matéria constitucional, porque haveria ofensa reflexa ou oblíqua à Constituição, ultrapassado isso, nós vamos encontrar diversos dispositivos constitucionais, como o acesso à justiça em sua concepção ou dimensão formal ou material, a questão da segurança jurídica, o princípio da isonomia, o princípio da eficiência na administração pública, o princípio da proteção ao contribuinte, o princípio da proteção aos trabalhadores urbanos e rurais no artigo 7º da Constituição. Enfim, uma gama de direitos fundamentais que são muitíssimo mal servidos com a aplicação exegética e literal do artigo 16, que, por sua vez, uma vez consolidada a tese de repercussão geral 1075, só servirá para piorar ainda mais essa situação. Então, eu fico muito feliz, professor Manuel Jorge, pela sua
a sua clareza de ideias e colocando de uma maneira bem didática, né, os efeitos deletérios que poderão advir dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal. E fica agora, nós já estamos terminando, fica à vontade para suas considerações, 1 minuto para suas considerações finais para a gente encerrar. Mesmo diante da tese de repercussão geral 1075 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, sou um otimista. Acredito no direito, acredito na justiça, confio nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que recentemente nos legaram uma lição de harmonia e independência dos poderes na decisão que impediu a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Portanto, acredito que esse tema de repercussão geral 1075, ele não será consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e nós continuaremos com o microsistema de tutela coletiva, fazendo aquilo que o direito e a justiça desejam para os aplicadores do direito. Chegar ao bom porto da efetivação dos direitos fundamentais no Brasil. Muito obrigado, meu querido amigo. Manuel Jorge, nós agradecemos muito, né, em nome da academia, do presidente Alexandre Agra, de toda a diretoria, professora Maria Tereza Narras, professora Ione Frediani e demais colegas, agradecer sua participação, muito contribuiu para o avanço do papel da academia, né, na discussão, nos estudos, na pesquisa, e me colocar à sua disposição para novas entrevistas também, e fico muito feliz em saber que você, meu querido amigo, está engajado na luta, principalmente lá no Conselho Superior do Ministério Público também, não é isso? Você está atuando lá também? Agora estou na Escola Superior do Ministério Público da União como diretor e sou coordenador da Assessoria Constitucional Trabalhista da Procuradoria-Geral da República, amigo. Muito bem. Estamos em excelentes mãos lá. Manuel Jorge defendendo o direito constitucional do trabalho, tá bom? Professor Manuel, um grande abraço, fraterno abraço e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns, fiquem com Deus. Um abraço.